CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI, com maioria, com um relator, com um presidente. Só aprovaram os requerimentos que quiseram e mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez para meia dúzia de fanáticos nas redes sociais de Vossas Excelências tenha tido algum efeito. Agora, para o conjunto da sociedade brasileira, na verdade, essa CPI foi uma oportunidade para as pessoas conhecerem o MST. Muita gente me escreve, eu não sabia do que se tratava, agora eu sei porque eu vejo você ali na CPI junto com os demais parlamentares. Eu acho que, no fim, esses bolsonaristas mais fanáticos estão fazendo um grande favor para o MST, veja só que ironia, a dar essa oportunidade, inclusive no dia de hoje, para ver essa excelente aula do João Pedro Stedley. Mas eu gostaria aqui de destacar que muito se falou sobre violência, sobre a violência que a deputada Marina, do MST do Rio de Janeiro, sofreu no último final de semana em Lumiar, que é uma cidade que é distrito da cidade de Nova Friburgo, um absurdo. Ela estava fazendo uma atividade do mandato dela e uma turba bolsonarista chegou para agredi-la, para impedi-la de exercer uma atividade. É esse o mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar o movimento social. São esses que enchem a boca para chamar lutador social, pobre, camponês, gente que luta para ter um pedaço de chão para plantar, para alimentar a população brasileira de criminoso. Ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado cassado por assediar refugiada de guerra. Aí vem aqui dizer que o movimento social que é um movimento violento e criminoso. Ou então um outro, que inclusive é presidente da CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegas num dos maiores escândalos de trabalho escravo desse país, que é o senhor Bruno Xavier, que inclusive nós colocamos requerimento dessa CPI que nunca foi aprovado. Por que será que nunca foi aprovado? Para denunciar os crimes que realmente acontecem no campo no Brasil. Ou então, ele mesmo que hoje foi se abraçar, pedir a bênção para o ladrão de joias, que é o ex-presidente da República, e que também está por trás, junto com o agrogolpismo, do senhor Antônio Galvão, que inclusive nós também apresentamos um requerimento para que pudesse vir aqui, da ProSoja, que a ABIN identificou como um dos maiores financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro. É financiador, sabe de quem, gente? Da FPA, que está por trás também da implementação dessa nossa CPI. Bom, mas eu acho que não teve um momento melhor, na verdade, para o João Pedro Stedley vir, porque, paralelamente a isso, enquanto o bolsonarismo está na lama, enquanto estão sendo escancarados os seus crimes, enquanto o relator perde o apoio, inclusive, dos seus próprios pares, porque acha que a CPI só ele pode falar, e talvez ele não esteja escutando, mas estão bastante bravos por não poderem fazer as intervenções, no dia de amanhã vão ter quase 200 mil mulheres camponesas do lado de fora dizendo que tem que ter apoio para a agricultura familiar, que tem que ter apoio para as mulheres trabalhadoras, e na prática é isso que importa, está servindo para alimentar a luta na sociedade brasileira, essa CPI, e a gente não vai parar. O MST é isso, e nós apoiamos o MST. Nós somos de esquerda, esquerda é quem luta pelos mais pobres, esquerda é quem luta por aqueles que sempre foram deixados ao lado da vida por quem estava no poder. Então a direita acha que a posição dela é natural e que a gente defender uma posição, é quase crime. Esse relatório já vai criminalizar o MST por essas palavras dele. Aliás, eu perguntei onde é que está o crime aí. Por que ele está falando de uma associação? Por que ele está falando dos armazéns do campo? Por que ele está perguntando isso? Não tem crime. Mas já vai criminalizar, viu, João Pedro? É esse o posicionamento deles. Porque eles não concordam com a reforma agrária. O relator veio aqui dizer que as pessoas que têm terra no Brasil foram as pessoas que colonizaram esse país. Foram, sim, a mando da coroa, das capitanias hereditárias. Foram dadas aos capitões e depois passadas aos ricos. E os pobres é que trabalharam. Os índios foram escravizados, depois vieram os escravos da África, o povo pobre de Portugal que veio. Mas não pensem que isso foi uma labuta. Teve muita gente que labutou na terra assim, mas a maioria foi assim que foi constituída o padrão de propriedade privada no Brasil. Aí quando o pobre quer a propriedade, ou que precisa da propriedade, aí é crime. Então já espere que vão criminalizar o MST. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de lutar ao lado do MST. Muito orgulho de ser sua companheira. Muito orgulho de lutar pela reforma agrária que esse país precisa. Aliás, o que a Europa, o que os Estados Unidos já fizeram, os países desenvolvidos já avançaram na sua agricultura e já avançaram na divisão de terras. E realmente não dá para comparar o MBL ao MST. Eu não sei bem o que faz o MBL. Surgiu ali nos conturbados anos de 2013, 2014, entendeu? Ajudou a criar confusão institucional toda nesse país, apoiando o golpe contra Dilma. Depois veio naquela confusão da Lava Jato, que deu no que deu, elegeram Bolsonaro.
Agora, eu não vejo eles mais falando das joias, não vejo ele falando da venda do Rolex do Bolsonaro, do Mauro Cid, do ACF. Essa turma toda aqui que fala que o MST é criminoso, que o PT é ladrão, está quietinho em relação a Bolsonaro, a Michele, todo mundo, ó, de boca fechada. Eles deviam vir aqui explicar como é que fizeram para vender a joia. E Bolsonaro sabia, enganou o TCU, esperou o ACF lá recomprar o Rolex para depois dizer que as joias estavam aqui. Que coisa vergonhosa isso. Esse pessoal que estava em dedo em riste em todo mundo, falando de moralidade, eles têm que começar a explicar, eles não têm moral aqui para falar de MST. Eles não têm moral para falar de movimento social. Eles não têm moral para falar daqueles que lutam. Porque eles têm que explicar exatamente isso. Outra coisa que eles têm que explicar, o apagão de hoje. 6 horas sem energia elétrica no Brasil. E não é só na região norte, não. Atingiu o sudeste, atingiu o nordeste. Por que isso? Privatização da Eletrobras. Que eles todos aqui que estão contra a gente apoiaram. Apoiaram a venda da Eletrobras feita por Bolsonaro. Bilhões de dólares, mas antes teve o desinvestimento da Eletrobras. A gente sabe que o sistema elétrico brasileiro é um sistema complexo, um sistema bem estruturado, mas se não tiver recurso para fazer manutenção e para fazer investimento, dá colapso, como deu no governo do Fernando Henrique. E agora está dando de novo, porque eles desinvestiram, deixaram dinheiro em caixa para privatizar e para fazer negociata com o Paulo Guedes. E o Bolsonaro deve ter levado dinheiro. Muita gente deve ter levado dinheiro e agora o Brasil vai padecer de novo. Então, quando a gente vem aqui e defende uma política de Estado, quando a gente vem aqui e diz que o Estado, sim, tem que participar do processo, eles são contra. Mas, aliás, o Estado participa do agronegócio, porque o agro é tech, o agro é pop, porque tem uma isenção tributária violenta. Tem hoje só 5% do PIB de carga tributária. Se a indústria tivesse isso, que hoje tem cerca de 30%, também seria tech, seria pop. Então, eles não têm como reclamar que o Estado brasileiro invista no MST e em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, porque investe no agronegócio, fortemente, em grandes produtores, subsidia, é com o povo, com o dinheiro do povo brasileiro. É importante? É importante, mas tem que saber o que significa isso para o conjunto da população. Então, eu queria prestar minha solidariedade a você. Você deu uma aula sobre MST aqui, falando o que é o movimento, com coragem. Nós não temos medo desses ataques, porque isso é ataque ideológico, é a direita mesmo, eles acham que mandam. Porque como eles ficaram muito tempo no poder, lá se vão 500 anos, né? Desde Dom João VI até agora, só vai passando. Aí eles ficam assustados, eles acham que a gente não pode falar, que a gente não pode defender nossas posições, que nós não podemos defender posições em que o povo tenha protagonismo. Porque até 2003, o povo não tinha protagonismo nesse país. O povo era uma paisagem, fazia a luta, mas não entrava no orçamento. Foi a partir do governo do presidente Lula que nós começamos a mudar essa situação, graças à mobilização social e à luta de muitos homens e mulheres, e entre eles você, que teve a coragem, nesse país, de ousar, de fazer um movimento, apoiando esse movimento junto com outros companheiros, e bebendo da história, como disse você aqui, de vários outros líderes que também lutaram para que a população e o povo pobre tivesse direito num país tão concentrador de rendas. É o mais concentrador de rendas do mundo hoje, é o Brasil. Uma vergonha isso. E é isso que nós temos que mudar. Porque não existe liberdade se não tiver condições de igualdade. Não existe liberdade se uma pessoa não tiver as mesmas condições de disputar o que a outra disputa. E é por isso que nós lutamos. Pela igualdade, por um Estado que ajude e incentive o desenvolvimento onde caiba todo mundo. Então, parabéns pela sua luta. É nosso orgulho estar junto com o MST. Quero dizer assim, é o orgulho do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estar junto com o movimento dos sem terras. É orgulho isso daqui. Entendeu? Não é medo, não temos... Nós temos orgulho de estar junto com um movimento como esse. E eles vão criminalizar, mas eles não vão encontrar uma prova sequer. E é verdade o que você falou. O bonezinho do MST está por todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas têm orgulho de utilizar o boné do MST, que é um movimento que, sobretudo, é solidário com outros movimentos do povo brasileiro. E não só... Uma pessoa na sua posição, com a visão que o senhor tem, a história que tem, não coaduna, não se alinha com uma série de práticas, que eu diria, vou usar um termo genérico aqui, capitalistas, de diversas lideranças do setor. Qual é a sua visão de casos? Pode falar em abstrato, não precisa defender A ou B. Qual é a sua visão de um eventual, para facilitar
o diálogo aqui. Qual é a sua visão de uma eventual liderança que se valha do grupo de pessoas que estão dentro do movimento, que se valha dos processos de invasão de terra e tudo isso, para, em algum momento, reverter parte desse trabalho em benefício econômico pessoal? Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social. E antes que alguém tenha cócegas por conta de quem eu citei, quero comentar a vocês que, como estudante de economia, depois eu fui saber que um dos economistas que mais estudava o Marx no Brasil foi o Delfim Neto. E ele tem a melhor biblioteca do pensamento do Marx, em vários idiomas, inclusive porque é um senhor ilustrado, letrado, da qual eu sempre devotei respeito, que era um sábio, independente das divergências ideológicas, claro. Então o velho Marx dizia que numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ou seja, não tem coisa mais suja do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, né? Vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, né? Entre jornalistas, entre deputados, né? Vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Lá. Como é que se combate isso? Não? Você combate com organização, com sentido coletivo. Então, nós aprendemos também como MST, e eu, Salles, tu que é jovem, tem muito a percorrer ainda também. Na minha juventude, eu tive o privilégio de conhecer muitos líderes dos movimentos anteriores, das ligas camponesas, das ULTABs, do PTB. Fiz amizade com o velho Brisa, conheci o Francisco Julião, conheci o Lindolfo Silva, e eles nos ajudaram muito, porque nós fazíamos só duas perguntas para eles. Por que vocês foram massacrados pela ditadura empresarial militar? Qual é os erros que vocês cometeram e qual é os acertos? E nós passávamos horas conversando. Só essas duas perguntas. Qual é os erros, qual é os acertos? E entre os acertos, eles nos ensinaram muita coisa, que então nós fomos incorporando no MST, como princípios organizativos, que ajudam a combater os desvios. Não? Entre os princípios organizativos, tudo tem que ser coletivo. Tem que ser tudo em forma de comissão, porque é o coletivo que protege o oportunismo de falsos líderes. Não adotem essa terminologia de presidente, tesoureiro, secretário. Nós até gostávamos de ter presidente. Os presidentes de movimento camponês nesse país são mortos prematuramente. Então evitem isso. Entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputado, como o nosso querido deputado lá do Pará. Batista foi assassinado porque defendia os camponeses. Então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Qualquer movimento social, popular, tem que adotar esses princípios. Coletivo, sempre em comissão. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato. Todo mundo que tiver para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina.
Disciplina, o que é? A maioria decidiu, vão obedecer o que é a maioria. Porque se um movimento não tem disciplina, ele não tem futuro. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso, não lhe dá direito a ser ignorante. Ignorante aqui na expressão do conceito, do grego. I é negação, gnós é conhecimento. A pessoa não conhece. Isso não é ser burro ou não ter oportunidade. Mas muitas pessoas não conhecem determinados assuntos. Eu me sinto eternamente ignorante em muitos assuntos. Então, como é que tu enfrenta a ignorância? Com estudo. Então, nós, desde o início no movimento, defendemos. Para ser militante do MST, tem que estudar. Ah, eu só tenho a 4ª série, então vai terminar até a 8ª. Ah, eu tenho a 8ª, vai terminar o ensino médio. Não, terminou o ensino médio. Nós tivemos uma conquista fantástica, Salles. No tempo do teu governo tucano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o Pronera. Talvez até pela influência da dona Ruth, que eu gostava muito. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, a sábia da família era a dona Ruth. Me desculpa, meu Fernando Henrique. E por influência da dona Ruth, nós criamos o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Qual era o sentido do Pronera? Criar mecanismo do Estado brasileiro para criar oportunidade às pessoas estudarem no ensino superior e também se alfabetizar. Trouxe aqui a prova do crime. É assim que vocês usam, né? O Ney, os companheiros que estão aí, ó, tudo advogado, filho de assentado. Você pode acreditar? Se não tivesse o Pronera, estava no cabo da enxada. Ou tinham virado um lumpen, né? Que sabe. Aproveito para agradecer o grupo Prerrogativo. Pode bater pau? Posso? E assim como eles, Salles, nós já temos no movimento 250 advogados. E todos passaram na ordem. O que revela a dedicação deles. O que me deu eu mais, de novo faço referência a São Paulo, onde eu estou morando, foi que numa das formações desses cursos, lá na Universidade Federal de Goiás, que é um curso de excelência, o Estadão fez um editorial. Se tiver algum jornalista do Estadão, pode reclamar com o teu patrão. Eu acho que até já vendeu. Mas o editorial do Estadão era assim, só faltava essa, era o título. Mas eu achei que fosse o Corinthians derrotando o Palmeiras. Fui ler o editorial. Sem terra se formando advogado. Amanhã depois eles vão ser juízes, vão ser promotores, vão ser delegados. Olha a ilação que a elite da oligarquia paulistana fez de um direito sagrado de todo mundo entrar na universidade. E uma das leis que nós nos orgulhamos, que é civilizatório, é que acho que 90% dos acampamentos adotam um critério, não pode entrar bebida alcoólica. Não é porque a turma é crente, que até podia ser bom. Mas é porque a bebida alcoólica num espaço pequeno, num acampamento, onde as condições de vida são precaríssimas, está na cara que um bêbado só vai fazer bobagem, né? Então qual é a forma da comunidade se proteger desse desvio? É proibir a bebida alcoólica no acampamento. E é isso que nós compramos. Aí vai alguém lá, eu fui expulso porque levei uma garrafa de cachaça. Sim, essa é a regra do acampamento. Não é ninguém que te expulsou, você mesmo participou e sabia das condicionantes que havia. Senhor presidente, eu começo a minha fala aqui com os protestos em relação à postura do relator. Ele pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode monopolizar a sua fala aqui e desrespeitar o regimento. Eu lamento que o senhor não tenha dado um limite a ele, porque desde o início ele que está falando e não está fazendo esclarecimento, fez arguições de novo, o que não é correto. Aliás, essa CPI está eivada de ilegalidades e informalidades. Mas eu quero cumprimentar aqui o João Pedro Stedley. Cumprimentar a sua luta, cumprimentar a sua coerência e a sua coragem. A sua fala lúcida, firme, uma fala que realmente esclareceu o que é o MST. Sem medo, o MST é isso e nós apoiamos o MST. Nós somos de esquerda, esquerda é quem luta pelos mais pobres, esquerda é quem luta por aqueles que sempre foram deixados ao lado da vida por quem estava no poder. Então a direita acha que a posição dela é natural e que a gente defender uma posição, é quase crime. Esse relatório já vai criminalizar o MST por essas palavras dele. Aliás, eu perguntei onde é que está o crime aí? Por que ele está falando de uma associação? Por que ele está falando dos armazéns do campo? Por que ele está perguntando isso? Não tem crime. Mas já vai criminalizar, viu, João Pedro? É esse o posicionamento deles. Porque eles não concordam com a reforma agrária. O relator veio aqui dizer que as pessoas que têm terra no Brasil foram as pessoas que colonizaram esse país. Foram sim, a mando da coroa, das capitanias hereditárias. Foram dadas aos capitões e depois passadas aos ricos. E os pobres é que trabalharam. Os índios foram escravizados, depois vieram os escravos da África, o povo pobre de Portugal que veio
Mas não pensem que isso foi uma labuta. Teve muita gente que labutou na terra assim, mas a maioria foi assim que foi constituída o padrão de propriedade privada no Brasil. Aí quando o pobre quer a propriedade ou que precisa da propriedade, aí é crime. Então já espere que vão criminalizar o MST. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de lutar ao lado do MST. Muito orgulho de ser sua companheira. Muito orgulho de lutar pela reforma agrária que esse país precisa. Aliás, o que a Europa, o que os Estados Unidos já fizeram, os países desenvolvidos já avançaram na sua agricultura e já avançaram na divisão de terras. E realmente não dá para comparar o MBL a um MST. Eu não sei bem o que faz o MBL. Surgiu ali nos conturbados anos de 2013 e 2014, entendeu? Ajudou a criar a confusão institucional toda nesse país, apoiando o golpe contra a Dilma. Depois veio naquela confusão da Lava Jato, que deu no que deu, elegeram Bolsonaro. Agora, eu não vejo eles mais falando das joias, não vejo ele falando da venda do Rolex do Bolsonaro, do Mauro Cid, do ASEF. Essa turma toda aqui que fala que o MST é criminoso, que o PT é ladrão, tá quietinho em relação a Bolsonaro, a Michele, todo mundo, ó, de boca fechada. Eles deviam vir aqui explicar como é que fizeram para vender a joia. E Bolsonaro sabia, enganou o TCU, esperou o ASEF lá recomprar o Rolex para depois dizer que as joias estavam aqui. Que coisa vergonhosa isso. Esse pessoal que estava em dedo em riste em todo mundo, falando de moralidade, eles têm que começar a explicar, eles não têm moral aqui para falar de MST. Eles não têm moral para falar de movimento social. Eles não têm moral para falar daqueles que lutam, porque eles têm que explicar exatamente isso. Outra coisa que eles têm que explicar é o apagão de hoje. 6 horas sem energia elétrica no Brasil. E não é só na região norte, não. Atingiu o sudeste, atingiu o nordeste. Por que isso? Privatização da Eletrobras. E eles todos aqui que estão contra a gente apoiaram. Apoiaram a venda da Eletrobras feita por Bolsonaro. Bilhões de dólares. Mas antes teve o desinvestimento da Eletrobras. A gente sabe que o sistema elétrico brasileiro é um sistema complexo, um sistema bem estruturado. Mas se não tiver recurso para fazer manutenção e para fazer investimento, dá colapso, como deu no governo do Fernando Henrique. E agora está dando de novo, porque eles desinvestiram, deixaram dinheiro em caixa para privatizar e para fazer negociata o Paulo Guedes. E o Bolsonaro deve ter levado dinheiro. Muita gente deve ter levado dinheiro e agora o Brasil vai padecer de novo. Então, quando a gente vem aqui e defende uma política de Estado, quando a gente vem aqui e diz que o Estado, sim, tem que participar do processo, eles são contra. Mas, aliás, o Estado participa do agronegócio. Porque o agro é tech, o agro é pop, porque tem uma isenção tributária violenta. Tem hoje só 5% do PIB de carga tributária. Se a indústria tivesse isso, que hoje tem cerca de 30%, também seria tech, seria pop. Então eles não têm como reclamar que o Estado brasileiro invista no MST e em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Porque investe no agronegócio, fortemente, em grandes produtores, subsidia, é com o povo, com o dinheiro do povo brasileiro. É importante? É importante, mas tem que saber o que significa isso para o conjunto da população. Então eu queria prestar minha solidariedade a você. Você deu uma aula sobre MST aqui, falando o que é um movimento, com coragem. Nós não temos medo desses ataques, porque isso é ataque ideológico, é a direita mesmo, eles acham que mandam. Porque como eles ficaram muito tempo no poder, lá se vão 500 anos, né? Desde Dom João VI até agora, só vai passando, aí eles ficam assustados, eles acham que a gente não pode falar, que a gente não pode defender nossas posições, que nós não podemos defender posições em que o povo tenha protagonismo, porque até 2003 o povo não tinha protagonismo nesse país. O povo era uma paisagem, fazia a luta, mas não entrava no orçamento. Foi a partir do governo do presidente Lula que nós começamos a mudar essa situação, graças à mobilização social e à luta de muitos homens e mulheres. E entre eles, você, que teve a coragem, nesse país, de ousar, de fazer um movimento, apoiando esse movimento, junto com outros companheiros. E bebendo da história, como disse você aqui, de vários outros líderes que também lutaram para que a população e o povo pobre tivesse direito num país tão concentrador de rendas. É o mais concentrador de rendas do mundo hoje, é o Brasil. Uma vergonha isso. E é isso que nós temos que mudar. Porque não existe liberdade se não tiver condições de igualdade. Não existe liberdade se uma pessoa não tiver as mesmas condições de disputar o que a outra disputa. E é por isso que nós lutamos, pela igualdade, por um Estado que ajude e incentive o desenvolvimento onde caiba todo mundo. Então, parabéns pela sua luta, é nosso orgulho estar junto com o MST. Quero dizer assim, é o orgulho do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estar junto com o movimento dos sem terras. É orgulho isso daqui, entendeu? Não é medo, nós temos orgulho de estar junto com um movimento como esse. E eles vão criminalizar, mas eles não vão encontrar uma prova sequer. E é verdade o que você falou. O bonezinho do MST está por todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas têm orgulho de utilizar o boné do MST, que é um movimento que, sobretudo, é solidário com outros movimentos. O senhor sobre afirmações que eu já escutei de deputados que debateram comigo, deputados que inclusive são membros dessa CPI, que já debateram comigo em rádio e em televisão sobre MST e que já afirmaram abertamente sobre pedidos do MST de cargos no governo. Já houve algum pedido ou há algum pedido para que membros do MST ocupem algum cargo no governo, seja superintendência do INCRA, seja algum cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário ou qualquer outro cargo público no âmbito da administração federal?
O MST nunca pediu cargo em governo nenhum, desde a nossa existência no Sarney. E, no entanto, a pergunta é ao revés. Muitos governos identificaram em militantes do MST como pessoas que poderiam contribuir na administração pública. Isso acontece em prefeituras, acontece em governo do Estado e acontece no governo federal. A política do MST isso depende da vocação da pessoa. E no momento que ele aceite um cargo público, ou mesmo aqui no Legislativo, ele sai de todas as instâncias do MST. Ele não participa mais de nenhuma instância. Essa é a nossa regra, inclusive para os deputados que estão aqui. Enfim, então é óbvio, é do direito das pessoas, eu tenho vocação. Tal governo me convidou para ser secretário da Agricultura em Nova Santa Rita, ou me convidou para ser da Secretaria da Agricultura lá do Ceará, que agora está lá o nosso querido Elmano, que foi nosso advogado durante muitos anos. É natural que ele conheça pessoas e convide. E a pessoa é que decide, não o MST. Agora, tem esse entendimento. No momento que ele for para um cargo público, seja qual for, ele se afasta das instâncias do MST. E com isso, quero aproveitar a oportunidade também para dizer sobre a situação atual. O MST defende como linha política, primeiro, nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do Estado brasileiro. Então nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, vamos defendê-lo não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defendê-lo. Prossiga, deputado. Prossiga. Nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central, é esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segunda linha política, faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular. E defendemos isso não só para o MST. Defendemos para o MBL, para qualquer movimento popular. Todo movimento popular, se ele quiser ser longevo e ser autêntico, e nós temos 40 anos de história aí, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de quem? Do Estado brasileiro. Autonomia dos governos. E olha que já passaram tantos governos e nós aqui firme. E a autonomia dos partidos. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT têm ingerência no MST. E a inverso é verdadeiro. Então, por quê? Porque nós defendemos autonomia. Cada coisa é uma coisa. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra, mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio também é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório, mais democrático do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso das mulheres do campo. Nós vimos um vídeo com depoimento de um acampado, um assentado, falando sobre a aplicação dessas, eu vou chamar de leis privadas do MST dentro de acampamentos, que o senhor inclusive defendeu nessa mesma entrevista para o Flow, dizendo que, citando como exemplo, uma das penas aplicadas, que seria de trabalhar 10 dias para o fazendeiro e depositar os ganhos para o caixa coletivo do MST. Eu pergunto para o senhor defende então que em terras públicas, né, ocupadas pelo MST, haja aplicação de lei privada decidida pelo movimento?
Eu já respondi essa questão ao deputado Salles e acho que a sua assessoria copiou mal o podcast do Flávio, porque eu nunca defendi isso que você está dizendo. A assessoria não copiou nada, eu assisti, Stedley. Então, ao ouvido, eu sou surdo, mas... Bom, muito bem. Então, o Ministério Público vai ouvir bem o que o senhor disse e vai confrontar com o que o senhor está testemunhando aqui. Questão. Para além disso, quero questionar, como já foi colocado, né? Você mesmo colocou sobre as regras do MST para permanecer ou não permanecer numa terra pública, numa terra do INCRA. Quero questionar o senhor o que dá o direito do MST de decidir quem fica ou quem sai numa terra que é do INCRA. Acho que o ministro Paulo Teixeira explicou bem para vocês. Quem decide quais as famílias serão assentadas é o INCRA. Não foi essa a questão, senhor. Nós nunca questionamos isso. E é o INCRA que seleciona as famílias, tem lá o seu ranking. Agora, inclusive, saiu uma nova portaria classificando, acho, por número de filhos e tal. E é ele que decide. Inclusive, quando não foi essa questão, Stedley. Inclusive, quando há famílias maior do que a terra pode, o INCRA daí vai buscar outras terras. Então, não há dúvida sobre quem decide sobre as famílias assentadas. A pergunta não foi quem decide quem é assentado ou quem não é assentado. A pergunta foi sobre quem fica ou quem sai num acampamento ou num assentamento, depoimentos mostrando isso, quem fica ou quem sai do acampamento ou do assentamento em terra pública. Eu vou repetir, o MST não faz isso, quem faz está cometendo erro, a responsabilidade é do poder público. Se é uma terra pública estadual, é os institutos de terra estadual. Se é terra pública desapropriada pelo INCRA, é o INCRA que decide. Muito bem. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o senhor deu uma entrevista em 11 de maio de 2023 e fez a seguinte afirmação sobre a Embrapa e a invasão na Embrapa, né? Tem pesquisa nenhuma, não vou reproduzir o que o senhor disse, e na Embrapa há de tudo também. Tem pesquisador sério, tem picareta e também tem gente de direita, né? Citando de maneira pejorativa, como se isso justificasse de alguma maneira alguma invasão. Aspas, a Embrapa não é essa primadona que todo mundo tem que respeitar. O senhor não acha que é contraproducente, que ataca o agricultor familiar, você invadir uma unidade da Embrapa em que sim havia pesquisa e pesquisa voltada justamente à agroecologia para o pequeno produtor rural? O senhor não acha que como defensor, né, do meio ambiente, da reforma agrária, atacar e destruir uma pesquisa voltada justamente para o pequeno, para que ele preserve o meio ambiente e ainda assim seja produtivo, não é algo que atenta contra o trabalhador mais pobre do campo? Colocou várias questões no mesmo tema. Primeiro, é público e notório que nos últimos anos, a maior parte da pesquisa da Embrapa, que é uma empresa pública que nós defendemos, porque os governos anteriores, desde o Collor, queriam privatizá-la, que no fundo era entregar todo o nosso patrimônio genético para a Cargill, para a Monsanto. Você sabe bem quem são as forças que queriam privatizar a Embrapa. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa, e vocês podem chamar a presidenta para vir aqui depois, era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. Em relação à Embrapa de Pernambuco, eu posso estar mal informado e dou a mão à palmatória, mas... Aqui o senhor João Pedro Stedley, líder de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Um grupo criminoso que propaga terror no campo. Grupo que, inclusive, teve inúmeros relatos nessa CPI de crimes cometidos contra seus membros. Dentre eles, extorsão, trabalho análogo à escravidão, ameaça, lesão corporal, sequestro, cárcere privado, enfim, vários crimes cometidos contra seus próprios membros. E o mais repugnante é ver o presidente da República levar esse cidadão à China em meio a abril vermelho, época a qual é instaurado um caos generalizado no campo e no país. Lula assina um atestado de cumplicidade desses crimes quando ele leva esse cidadão para passear na China. Não satisfeito, Lula ainda loteia seu governo com os cupinchas do Stedley. Um verdadeiro escárnio
com o agronegócio, com quem produz no Brasil e com os brasileiros de bem. Quem produz alimentos, senhor João Pedro Stedley, como o senhor falou aqui que o MST produz alimento, é o agronegócio. O MST não produz alimento nem para sustentar os seus próprios acampamentos. Mas dito isso, eu gostaria de começar minhas perguntas e gostaria que meu tempo fosse paralisado. Senhor João Pedro Stedley, o senhor é amigo do Luiz Inácio Lula da Silva? Não, ele já está na função de autor do requerimento. As relações pessoais são muito de foro íntimo. Mas o que me orgulha é que eu conheci o Lula e ele é meu companheiro na luta contra a desigualdade social e por um novo projeto de país. E por ser seu companheiro, ou o senhor ser companheiro do Lula, o senhor acredita que o senhor tem um alvará de impunidade para incitar crimes no Brasil? Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra como uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. O MST invade propriedade particular produtiva, invade propriedade pública, Embrapa, INCRA, invade sim. O MST é uma organização que invade propriedades. Seu João Pedro Stedley, quem fez o convite para integrar a comitiva presidencial na viagem para a China? Eu recebi uma correspondência do protocolo do Palácio do Planalto. Do próprio presidente? Não é ele que assina, né? O protocolo lá da presidência que faz os convites formais. Eu recebi. E aceitei de bom grado. O senhor recebeu um passaporte diplomático? Imagina, eu tenho passaporte normal, não teve nada de passaporte diplomático. O senhor viajou com o seu passaporte? Claro. O senhor viajou com o seu passaporte? Claro. Só tem um passaporte? Sim. O senhor possui visto chinês para ingressar na China? Claro, já fui lá várias vezes antes de ter ido com o presidente, fiz boas amizades. Aliás, seria bom vocês falar para a embaixada aqui que vocês são contra que o agronegócio venda soja para a China. Fala para eles. Senhor João Pedro Stedley, o senhor planejou, arquitetou, orientou, ordenou as invasões do Abril Vermelho durante a estadia na China? O senhor prometeu o Abril Vermelho, o Abril, as invasões de Abril. O senhor deve ter lido mal a sua assessoria. Aquela conclamação que eu fiz algumas semanas antes, porque para nós do MST, o 17 de abril é uma data muito querida. Nós perdemos 19 companheiros naquele massacre feito lá na Curva do S, em Eldorado. Depois perdemos outros 2 companheiros que morreram. Tivemos outros 60 companheiros que ficaram inutilizados para a agricultura. Posterior àquele fato hediondo, o governo Fernando Henrique Cardoso decretou, é uma lei federal, que o dia 17 de abril é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. E eu, então, evocando essa data, e em homenagem aos nossos mártires, disse, e repito, que geralmente naquela semana é obrigação dos militantes do MST fazerem manifestações de qualquer tipo, desde uma missa até manifestações públicas. Meus advogados estão mostrando aqui a lei 10.469, de 25 de junho de 2002, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas essas manifestações também incluem invasões?
repito pela 10ª vez e vou continuar repetindo. Há um conceito que está lá no Código Penal, que está na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Repito, aqui no Brasil é frequente ter invasões feitas por pessoas de dinheiro, que invade terra indígena, que invade terra quilombola, que invade terra pública. Isso é invasão. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão, é ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é, para o seu desespero, que das muitas ocupações que houveram nesses 40 anos em todo o Brasil, ninguém foi preso ou condenado, porque a ocupação não é crime. E na essência o que é? Porque as famílias que vão lá ocupar uma área, seja qual for, elas não estão indo para proveito próprio. Elas vão lá para protestar, para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei e faça uma desapropriação, quando a terra é improdutiva. Daí porque as famílias, em geral, escolhem, então, para ocupar áreas improdutivas, porque sabem que estão sendo protegidas pela lei. Então, evidentemente que as ocupações de terra não dependem de mim, nem do MST. Enquanto houver no Brasil, de um lado, grandes extensões de latifúndio improdutivo, e de outro lado, milhares de famílias sem terra, em algum momento, essa contradição aparece em ocupações de terra. Então, repito, se vocês querem acabar com a ocupação, desapropriem as grandes propriedades improdutivas, que tem terra para todo mundo. O próprio INCRA e o IBGE, que fazem os levantamentos estatísticos, revelaram, em todas as séries, há no Brasil em torno de 100 milhões de hectares que poderiam ser classificadas como grandes propriedades improdutivas, genericamente, acima de 1.500 hectares. Então, o nosso esforço é isso, é chamar a atenção da sociedade, que a lei pede que o governo desaproprie. E o sujeito, quando é desapropriado, ele recebe em dinheiro ou em títulos da via pública, e, em geral, inclusive, eles depois compram outras fazendas, maiores em outras regiões. Ninguém que foi desapropriado para a reforma agrária ficou pobre. Ao contrário, ele continuou a vida deles. E nós temos no histórico do nosso movimento, inclusive, alguns fazendeiros que se anteciparam e ofereceram as terras para o governo. E daí se transformaram em assentamento, como nós temos um caso que é bem perto lá.